Depois que a quarta geração de Pokémon o decepcionou tanto, meu irmão me jogou todas as suas coisas de Pokémon com desgosto. Recebi centenas de cartas para adicionar à minha coleção, a pelúcia Blastoise que ele ganhou em Kings Island há 9 anos, e o jogo Diamond que varreu completamente seu amor pelo jogo e todas as coisas associadas a ele. Esse capítulo da vida dele chegou a um triste fim, enquanto a minha acabou de ganhar algo para continuar. É certo que os jogos que foram lançados para o DS também me decepcionaram. Havia algo em tudo isso que fazia a magia que os jogos normalmente mantinham desaparecer um pouco. Como uma pessoa que cresceu com os originais, a quarta geração simplesmente não era mais meu Pokémon. Independentemente disso, eu não viraria as costas para algo que me acompanhou na infância, simplesmente porque o jogo me decepcionou um pouco. Na verdade, eu queria Diamond. Dialga era 100 vezes mais bonito que Palkia, e eu gostava da ideia de finalmente conseguir ser o único a pegá-lo desta vez, em vez de ter que hackear ou trocar por ele. Antes de continuar, devo dizer que isso não envolve Dialga. Eu apenas gosto e originalmente queria Diamond, mas tive que me contentar com Pearl porque meu irmão conseguiu primeiro. Isso começa com um Pokémon lendário. No entanto, embora eu tenha certeza de que, se eu tivesse usado qualquer outro, o resultado teria sido o mesmo. Esse acontecimento parecia ser para mim tudo, com o qual eu estaria completamente bem. Eu iniciei seu jogo salvo só para ver o que ele tinha. Suas informações de salvamento diziam que ele tinha todos os Pokémons em sua Dex, mesmo aqueles que ainda não haviam sido lançados por meio de eventos sem fio, o que me lembrou que ele realmente gostava de usar códigos de Action Replay para aprimorar sua experiência de jogo. Essa foi provavelmente a única coisa que o levou a manter o jogo por tanto tempo, mas até a trapaça fica velha depois de um tempo. Depois de iniciar seu jogo, verifiquei sua party. Ele tinha 6 Rayquazas Shiny de nível 100. Como todos os outros Pokémon que ele possuía, ele os pegou usando o longo código Encontre Qualquer Pokémon, onde você tinha que descartar Hurt Scales para indicar qual Pokémon você queria pegar no nível 100. Enquanto os Pokémon encontrados com esse código eram tão fracos como se você tivesse dado a eles um grande número de Rare Candy, ainda me lembro de perder para esses 6 com frequência. Eu mesmo havia usado esse código durante minha primeira jogada no Pearl, e os troquei pela rede para aumentar minhas chances para ganhar na loteria. Ou, pelo menos foi o que eu fiz antes de um amigo me repreender, e eu ser mais ou menos forçado a recomeçar sem trapaças. Embora ele não precisasse de nenhum Pokémon para completar sua Pokédex, e ele não precisasse ganhar nenhum item extra, trocar sempre foi uma experiência divertida para mim, apenas para ver de onde eles vieram. Então, eu fui para Jubilife City, para o Global Trading Center, para ver o que eu poderia conseguir por um desses Rayquazas. Eu sei que poderia ter trocado qualquer coisa, mas, secretamente, guardei rancor contra estes 6 por me baterem tão mal todas aquelas vezes. Uma vez na rede de negociação, ofereci um por um Bronzong, que havia escolhido aleatoriamente na primeira lista. Claro, eu não poderia escolher um gênero, mas escolhi o nível necessário para ser 100, apenas para torná-lo mais ou menos uma troca equilibrada. Depois disso, eu saí por um tempo. Depois de não fazer nada de especial por cerca de 6 horas, voltei para ver se tinha algum comprador para troca. Eu imediatamente fiquei animado quando a sequência de negociação começou. Eu sei que foi apenas um simples Bronzong, mas ainda assim, eu gosto muito desse processo. Você poderia me enviar uma Magikarp e eu ficaria um pouco animado. Recebi um Bronzong Shiny chamado Hellbell. Fiquei chocado ao receber um Shiny em troca. Nunca tinha recebido um Shiny quando troquei Pearl. Mas o nome me incomodou. Sendo uma pessoa um pouco religiosa, não me sinto à vontade para falar sobre qualquer coisa relacionada ao inferno ou algo assim. Mesmo escrever isso me faz sentir como se estivesse provocando um evento semelhante a acontecer novamente. Vamos apenas esperar que isso funcione como uma experiência de aprendizado para você e não outra coisa para mim. Depois de sair, verifiquei suas estatísticas. Tudo foi fixado em 666. Seu antigo treinador se chamava Bilze, que novamente ambos os pontos escorregam para minha área sensível. E foi capturado na Torre Perdida,
mas contido em uma Love Ball. Claramente foi hackeado, mas é o que eu ganho por oferecer um hack primeiro. As estatísticas de outras informações do Pokémon me incomodaram apenas pelo fato de eu não gostar do nome ou das informações, mas presumi que estava tudo bem de outra forma. Independentemente disso, eu não queria, então tentei oferecê-lo para troca novamente. Seria aqui que eu aceitaria de bom grado um Magikarp. Mas, cada vez que eu tentava colocá-lo no GTS, o jogo me informava que o Pokémon não poderia ser oferecido em troca. Mas consegui trocar esse Rayquaza e Beelze me conseguiu Hellbell. Eu não sabia por que não me permitiria oferecê-lo novamente. Eu ainda queria me livrar dele, então, obviamente a única outra opção que eu tinha era liberá-lo. Antes de ir para o PC, no entanto, verifiquei o item que ele estava segurando. O remetente tinha um e-mail anexado a ele, o que sempre foi divertido, mesmo que suas escolhas para o que dizer sejam severamente limitadas, e as cartas sempre saíam dolorosamente bregas. Essa é uma das coisas que eu não gosto, a reformulação do sistema de correio. Eu escolhi Hellbell e selecionei para ler o correio, embora a carta não estivesse configurada como normalmente estava no jogo. Parecia que realmente havia sido digitada, como você costuma fazer em Gold e Silver. A mensagem tinha apenas 4 palavras. Me leve de volta. Eu não tinha certeza do que isso significava. Eu certamente não poderia trocá-lo novamente, mesmo que pudesse. Não havia como garantir que Hellbell voltasse para Beelze, então descartei a mensagem e fui ao PC para liberá-la. Eu selecionei a opção Depositar Pokémon e selecionei Hellbell para liberá-lo, mas, cada vez que o sprite do grupo diminuía, ele imediatamente voltava com a mensagem dizendo algo como Hellbell não quer deixar você. Isso já havia acontecido antes, quando eu estava limpando minha caixa de PC na minha segunda jogada de Pearl. Eu queria um pouco mais de espaço e decidi lançar um Shinx que eu peguei no início do jogo, mas ele continuava voltando. Eu pensei que era fofo na época e fiz do Shinx, agora um Luxray, um membro permanente do meu grupo, já que parecia gostar muito de mim, mas agora era apenas irritante. Quando verifiquei Hellbell novamente, ele estava segurando outro item de correspondência, um que não fazia sentido, porque eu havia retirado da primeira vez. Abri e li uma mensagem um pouco mais longa. Eu não posso voltar sozinho. Leve-me de volta. Mais uma vez, peguei o item e tentei liberá-lo. Outra falha. Quando eu tentei simplesmente depositá-lo, o jogo me disse para remover o item do correio do Pokémon antes de depositar. Eu tentei mais 2 vezes, mas ao verificar novamente, Hellbell tinha mais um item de correio em sua posse. Torre perdida. Estava finalmente ficando mais específico, o que achei estranhamente aliviador ao invés de me sentir um pouco desconfortável, como eu provavelmente deveria ter ficado. Pelo menos eu sabia para onde ele queria ir. Talvez ele saísse do meu grupo depois que eu o levasse para lá. Eu gostaria de saber por que esse Pokémon estava fazendo meu jogo se comportar tão estranhamente. O Pokémon foi hackeado, não o jogo em si. Até onde eu sei, um hack decente não afeta o jogo e um hack ruim pode fazê-lo travar. Mas isso não estava fazendo nenhum dos dois, mais como algo intermediário. Ansioso para me livrar dele, saí do prédio do GTS e entrei no Jubilife. Eu estava muito impaciente para escolher um tipo voador real no PC, então apenas ensinei a um dos Rayquazas o movimento Fly e optei por usá-lo. Mas quando escolhi Solaceon Town no mapa, o jogo informou que eu não poderia voar para lá. Eu sei que meu irmão já havia visitado a cidade antes, não sei por que eu não pude ir lá, mas não tive tempo para pensar sobre isso, apenas voei para Hearthome. Não perdi tempo em Hearthome. Simplesmente saí para viajar pela rota 209 para chegar à Torre Perdida. E espero me livrar desse estranho Pokémon de alguma forma, levando-o para onde ele queria ir. Imediatamente, notei a falta de pessoas na rota. Claro, não me lembro de quem estava lá para lutar e coisas desse tipo, mas sei que havia pelo menos alguns lá. A área estava completamente vazia. Bem, não completamente. Havia uma pessoa andando rapidamente de um lado para o outro, onde acredito que um atleta correu uma vez que eu não reconheci. O sprite de um velho de cabelos brancos. Curioso,
Falei com ele, e foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas para mim. Ele não disse nada que fizesse sentido, mas balbuciou repetidamente por um período irritantemente longo, como quando você fala com um ciclista específico na trilha de bicicleta em Ruby, Sapphire e Emerald. Você sabe, aquele que sabe onde você conseguiu sua moto, porque o nome está por toda parte. Tocar o sino, tocar o sino, tocar o sino, tocar o sino. Isso não significou nada para mim. Não me incomodei em falar com ele novamente, apenas continuei até a torre. Uma vez lá dentro, tentei subir as escadas, mas algo me impediu de me mover por um momento. Eu pensei que todos os Pokémons hackeados finalmente fizeram meu jogo dar errado, mas esse não foi o caso. Após um momento de completo silêncio, o som de um sino profundo e descarado começou a soar lentamente. Depois de cerca de 4 toques, a lápide do centro da sala rachou e quebrou como se alguém tivesse usado Rock Smash nela. Embaixo da lápide havia um buraco, já que não me permitia subir as escadas. Caminhei e caí por ele. Quando aterrissei, caí numa plataforma muito parecida com a que você encontra Arceus no Hall of Origin. Não haja como se não soubesse do que estou falando, todos nós hackeamos esse evento. Era muito mais escuro. Onde a plataforma transparente era branca e brilhante para Arceus, esta era mais de um vermelho enegrecido. Parecia mal do que a vibração santa que você recebe do Hall of Origin. Saindo da plataforma, havia um conjunto de escadas largas que pareciam feitas de mármore preto em vez de branco. Não havia como voltar para cima. Não podia voar, não havia escavadores e eu era pobre em escape rope. A essa altura, eu estava me sentindo incrivelmente desconfortável. Mas continuei descendo as escadas. À medida que avançava, começou a ficar nebuloso e um pouco mais escuro. Quando cheguei ao fundo, me deparei com um caminho estreito com grandes poças de magma ou lava de cada lado. Estava começando a parecer mais com a caverna em que você encontra Groudon, em Ruby, Sapphire e Emerald, com gráficos melhores. O caminho continuou em linha reta por cerca de 40 passos, antes de seguir à direita por outros 40 e finalmente subir. O caminho final foi longo. O magma ainda borbulhava ao lado e a cada passo que eu dava, o toque do sino começava a ficar mais rápido, pelo menos tão rápido quanto um sino grande podia tocar, o que ainda era apenas um badalado sinistro e lento. Finalmente cheguei ao final do caminho que era tão pequeno quanto uma plataforma 4x4, e o sino parou de tocar. Eu me perguntei o que eu deveria fazer aqui. Não havia nada aqui para fazer, nenhuma maneira de liberar Hellbell e nenhuma maneira de sair. Recebi minha resposta na forma de uma voz desencarnada. Uma caixa de diálogo apareceu e disse: "Oh, você me devolveu o Hellbell? Eu realmente gostei disso." Ele desapareceu em um espaço à frente do meu sprite. Era apenas um sprite cavaleiro simples. E o sprite da party de Hellbell saiu de mim e ficou no espaço entre nós, de frente para ele. O jogo me informou que eu entreguei Hellbell. Em seguida, uma coisa apareceu na tela de toque. Parecia parte do card do treinador, onde você assina seu nome. Novamente, a voz falou: "Você se importaria de me dizer seu nome, por favor, para que eu possa agradecer adequadamente?" Agora isso me confundiu. Bem, tudo o que estava acontecendo me confundiu, mas isso realmente me deixou em loop. Primeiro, o jogo deve saber o nome do personagem, programado nele desde o início, e até onde eu sei, ele não consegue reconhecer caligrafia. Independentemente disso, comecei a escrever o nome do personagem do meu irmão, que era Dust. Dei o primeiro golpe. Estava em tinta preta normal e fez um D, mas a voz me parou. Não. Seu nome verdadeiro, por favor. Eu não posso te agradecer com o nome falso, você sabe." Meu coração parecia que parou por um segundo e afundou direto no meu estômago antes de saltar violentamente de volta para o meu peito. Como diabos o jogo sabia que eu não estava assinando meu nome verdadeiro? "Seu nome verdadeiro, por favor." Mais uma vez comecei a escrever. Por que eu estava ouvindo isso, assistindo tudo acontecer quando eu poderia facilmente desligá-lo ou estrelar um jogo completamente novo? Eu não sei.
O pensamento simplesmente não passou pela minha cabeça na época. Eu não sei. Acho que foi permitido. A tinta em que eu estava escrevendo agora era de cor vermelha brilhante, mas ainda escrevi meu nome completo, primeiro e último, no espaço em que me foi fornecido. Depois que terminei, o homem falou novamente. Bom, agora sopre, por favor. Não queremos que a tinta borre. Eu soprei o microfone e a tinta mudou de vermelho brilhante para vermelho escuro. Não consegui fazer alterações depois disso. Depois, a tela desapareceu e o homem falou novamente. Obrigado, senhorita. Você ficará feliz em saber que agora você pertence a mim. O sino tocou mais 2 vezes, quando meu sprite, atualmente masculino, virou-se para mim e mudou para sprite feminino, cabelos castanhos, todo preto, exatamente como eu estava no momento. Hellbell avançou, sobrepondo meu sprite, e uma caixa de diálogo final apareceu. Hellbell usou prisão. Depois disso, minha bateria DS morreu. Fiquei abalado, admito, mas parecia um evento distorcido, causado por algum tipo de segredo dentro do jogo desbloqueado por um Pokémon. Mas agora, não consigo dormir. A comida parece virar cinzas na minha boca. Nenhuma água pode matar minha sede. E as pessoas e os animais agem como se a sombra da morte estivesse passando por eles quando estou perto. Eu não me pertenço. Eu pertenço a esse homem. E Hellbell. Eu não sei o que aconteceu com aquele Pokémon, mas se eu o recebi, alguém certamente o fará. Tenha cuidado ao usar o sistema de troca.